Fala galera do clube, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Clube da Cardio Podcast. O seu podcast de cardiologia. Lembrando que o nosso conteúdo é direcionado para profissionais da área da saúde e no episódio de hoje eu, Williasmin Souza, estou aqui com Luiz Augusto. meu digníssimo. Vamos fazer um bate-bola hoje, né, Luiz? Tema de hoje, pessoal, a importância do ecocardiograma nas síndromes coronarianas agudas. Perfeito. Mas antes, pessoal, eu quero dar dois informativos. Lembrar para vocês que, primeiro, se você está nos assistindo no YouTube, siga o nosso canal, curta a nossa página. Isso ajuda a entregar o nosso conteúdo para mais pessoas. E segundo, se você está nos escutando em qualquer plataforma de streaming, seja Spotify, Deezer, curta, faça aí o seu comentário, deixe a sua avaliação, que isso também nos ajuda. Na verdade, são três lembretes para vocês. O terceiro lembrete é que nós estamos aqui numa sexta-feira gravando esse episódio que vai ao ar na segunda e é a segunda-feira da semana do Congresso Europeu de Cardiologia, o ESC. O ESC vai estar completando aí 75 anos. Nós estaremos lá em Madrid. Temos um episódio já destinado a esse tema, o que você pode esperar do Congresso Europeu. Se você não escutou, vá lá escutar. Mas se você quer receber em primeira mão todas as novidades desse grande congresso, nos siga no Instagram, @Clube da Cardio, e faça parte do Jornal do Clube. Uma forma de você receber em sua caixa de e-mail, toda terça-feira, todo o conteúdo da cardiologia que foi publicado na semana anterior. E aí, durante o congresso, nós estaremos também entregando todo o conteúdo do congresso. Então, se inscreva no Jornal do Clube, o link está na bio do Instagram. Dito aí os três principais informativos, né, Luiz? Vamos começar. Hoje eu estou aqui como ecocardiografista, você como o clínico. Vou deixar você mandar ver aí nas orientações, no roteiro desse episódio. É isso aí, pessoal. Então, como o foco do nosso episódio aqui vai ser falar de ecocardiograma, eu vou fazer as perguntas para Yasmin, mas também vou me permitir fazer alguns comentários aqui pertinentes a esses pacientes, tá? Acho que talvez um dos pontos principais, se não principal, que a gente tenta avaliar nos nossos pacientes com síndrome coronariana aguda, é a avaliação da fração de ejeção, né? Para tentar diferenciar esses pacientes em fração de ejeção reduzida ou fração de ejeção preservada. E aí, Yasmin, conta pra gente como é que você vê a importância da fração de ejeção na condução desses pacientes. A fração de ejeção, ela é fundamental, realmente. Todos os pacientes em síndrome coronariana aguda têm o indicativo de ter pelo menos um ecocardiograma aí antes da alta. Mas quando você fala de fração de ejeção, é um mundo amplo e complexo. A fração de ejeção, ela vem como uma avaliação para a gente tentar analisar a função sistólica do ventrículo esquerdo. Vamos focar aqui no ventrículo esquerdo hoje, né? Mas ela não é sinônimo, né? Ela é uma forma de avaliar a função sistólica, mas fração de ejeção não é sinônimo de função sistólica, porque a avaliação da função sistólica vai muito além, ela seria algo muito mais pormenorizado. A fração de ejeção, ela é uma fórmula, né? Então, a fração de ejeção é o volume diastólico final menos o volume sistólico final, dividido pelo volume diastólico final vezes 100, daí vai dar uma porcentagem. É interessante que os valores de corte de fração de ejeção ao longo dos anos e ainda hoje, né, tem aí às vezes uma divergência e teve uma evolução ao longo dos anos. Para nós ecocardiografistas, o valor de corte depende do sexo. Mas, por exemplo, década de 80 e década de 90, o cutoff era ali 55%, independentemente do sexo. Então, maior ou igual a 55% era uma fração de ejeção preservada. Em 2005 veio aí a primeira orientação do ACE, da ACE, da Sociedade Americana, e que nós chamamos de Chambers, né, que é esse documento que já começou a dividir entre fração de ejeção acima de 55% normal, entre 54 e 50 limítrofe e menor que 50 fração de ejeção reduzida. Posteriormente tivemos outro documento, uma atualização desse Chambers, que foi quando associou aí um grande estudo populacional que foi feito, que é o NARRI,
Esse estudo pegou pessoas saudáveis de diferentes idades, diferentes sexos e etnia, para justamente dar aí o corte para essas diferenças, né? E foi visto que tem uma diferença do homem para a mulher. O homem ele tem ventrículo maior, fração de ejeção menor se comparado à mulher. Então, mulher ficou com um corte de fração de ejeção preservada maior ou igual a 54% e homem maior ou igual a 52%. Esses valores até 50% a gente coloca ainda como limítrofe, no limite inferior da normalidade, e menor que 50% fração de ejeção reduzida. Mas aí vem também a pergunta que os residentes sempre fazem, tá? Aí entre 50 e 40, porque, por exemplo, o conceito de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, o corte é 40%, né? E aí como é que fica? É um pouco complexo, porque são números que são avaliados em estudos populacionais e que a gente precisa ter como um norte, né? Mas é sempre necessário individualizar, porque, por exemplo, como nós estamos falando de síndrome coronariana aguda, quando a gente fala de fração de ejeção, eu posso muito bem ter uma fração de ejeção considerada normal, dentro desses limites, mas ter uma alteração segmentar. Pode ter, isso acontece, né? E não necessariamente esse paciente tem uma função sistólica preservada. E é por isso que, mais recentemente, aí em 2020, vieram as orientações do strain longitudinal global do ventrículo esquerdo. É um método de avaliação da função sistólica que é mais sensível e mais específico também. Teoricamente, tem uma maior reprodutibilidade do que os atuais métodos de fração de ejeção, mas viria aí principalmente para esses pacientes que têm uma alteração contrátil, segmentar mais focal, seja isquêmico, seja por chagas, por exemplo, seja por uma miocardiopatia, por exemplo, por uso de anabolizantes. Então, cada vez mais a gente vai tentando melhorar essa análise, mas a fração de ejeção é fundamental porque ela justamente vai aí tentar nos orientar a função sistólica desse ventrículo esquerdo. Sem querer me alongar, mas já me Fica à alongando nessa vontade. resposta que está sendo já enorme, né? Mas a fração de ejeção no eco, a gente tem algumas formas de aferir, né? Então, a fórmula da fração de ejeção é sempre a mesma. A forma que a gente vai encontrar esses volumes, seja diastólico final, seja sistólico final, é que vai mudar. Então, as duas principais formas que a gente tem são o Teicos e o Simpson. Você já deve ter, obviamente, né, visto lá nos laudos ecocardiográficos. O TEICOS é uma medida que vai utilizar a medida unidimensional, então, ali na janela paraesternal, longitudinal, ele vai transformar um diâmetro através de uma fórmula em volume. E aí, esses volumes a gente joga na fórmula da fração de ejeção, a máquina já faz isso. Já o Simpson, nós vamos fazer essa avaliação em duas janelas, então já é um método bidimensional e que a gente vai avaliar a borda endocárdica do ventrículo esquerdo. Então vai englobar, por exemplo, aqueles segmentos que têm uma alteração contrátil segmentar. Por isso que é indicativo de pacientes em síndrome coronariana aguda terem a fração de ejeção aferida pelo Simpson. Como que o Simpson faz para medir esses volumes, né? É uma somatória de discos, então eu vou lá fazer a borda endocárdica do ventrículo esquerdo no 4 câmaras e no 2 câmaras. O ventrículo esquerdo vai ser dividido em vários discos. Esses discos são áreas. As áreas é multiplicada pela distância, pela altura do ventrículo esquerdo, que vai dar um volume. E esse volume é jogado na fórmula da fração de ejeção. Lembrando que, atualmente, o padrão ouro da fração de ejeção pelo ecocardiograma é a fração de ejeção tridimensional. Então, no eco 3D, vai ter aí a mensuração tridimensional desse ventrículo. Então, é o padrão ouro, mas que na prática não é muito disponível. O software precisa estar presente e o paciente também precisa ter uma janela acústica um pouco melhor para a gente conseguir fazer, mas seria o padrão ouro. Excelente, Yasmin. Mais completa impossível. Acho que das coisas que você falou que foram muito importantes aí,
Eu destacaria para o clínico, né, que recebe um laudo de ecocardiograma de um paciente que teve uma síndrome coronariana aguda no passado, por exemplo. Poxa, você viu o eletrocardiograma primeiro, vamos seguir uma ordem aqui, tem uma baita de uma alteração segmentar ali na parede anterior, o paciente está sintomático. Às vezes você até vê uma prescrição compatível com disfunção ventricular esquerda, mas aí quando você pega o laudo do eco, tem uma fração de ejeção preservada. Olhe qual foi o método em que essa fração de ejeção foi aferida, né? Porque como Yasmin muito bem falou, se foi Takos, opa, será que se fosse o Simpson, não levaria em consideração ali uma alteração segmentar que justificaria uma disfunção ventricular esquerda? Então, pessoal, para esses pacientes, um método de escolha aí para fazer a avaliação da fração de ejeção. Eu queria falar, à vontade. Só um adendo, exatamente. O Teicos, ele superestima a fração de ejeção nesses pacientes. E você falou, e eu lembrei que normalmente não, vou ser justa, mas às vezes acontece de o clínico, às vezes até mesmo o cardiologista, pega o laudo do ecocardiograma e olha apenas a fração de ejeção e a conclusão. E o ideal é que você leia o laudo por completo. Veja, por exemplo, os diâmetros das paredes, que às vezes pode ser que não dê, por exemplo, uma hipertrofia ou até mesmo um remodelamento, mas já tem uma parede que não é um diâmetro normal, já é um diâmetro aumentado. Ler a descrição da alteração contrátil segmentar. Ver a descrição das válvulas, como que é esse aparato valvar. Então, ler o laudo por completo é fundamental e não só ver fração de ejeção e conclusão. Muito bom, Yasmin. Eu queria destacar aqui só a repercussão da fração de ejeção para o nosso tratamento, né? Então, naturalmente, os pacientes com fração de ejeção reduzida, eles precisarão de um tratamento específico, né? O tratamento modificador aí de desfechos cardiovasculares para esses pacientes. Então, a terapia quádrupla, o quarteto fantástico, que a gente já tem muito bem sedimentado, inclusive foi tema aí de podcasts recentes nossos. Mas ela também tem a possibilidade de guiar o meu tratamento ali, o meu raciocínio na fase aguda. Imaginem comigo, pessoal, um paciente tem um infarto com supra, né, de uma coronária direita. Infarto com supra, a gente não tem tempo para pensar muito e fazer muito floreio no tratamento. O paciente tem que abrir a artéria de imediato. Abrir a coronária direita, né, mas aí por qualquer motivo ficaram lesões ali importantes em outros territórios coronarianos. Uma descendente anterior envolvendo uma bifurcação, às vezes uma lesão mais calcificada, junto com a lesão na circunflexa ou em um marginal. Faço o meu ecocardiograma e o meu ecocardiograma vem com uma fração de ejeção reduzida. É plausível eu considerar fazer um tratamento híbrido para esse paciente, né? Tratei a artéria culpada nesse primeiro momento, né? Principalmente se as outras lesões não forem tão críticas, né? A ponto de eu ficar ali desconfortável em aguardar o tempo de dupla terapia antiplaquetária para fazer uma cirurgia de revascularização miocárdica, é um tratamento possível, né? A gente trata a artéria culpada e, poxa, será que esse paciente não evoluiria melhor, né? Uma vez que ele tem disfunção ventricular esquerda com a cirurgia de revascularização miocárdica em comparação ao tratamento percutâneo de múltiplos territórios? Então, são considerações aí que a gente consegue fazer a partir da fração de ejeção, porque até hoje, embora a gente esteja aí falando de um estudo relativamente antigo, que foi Stitches, e que de lá para cá surgiram novas evidências, mas até hoje a terapia na cardiopatia isquêmica, né, que tem impacto em redução de mortalidade para o paciente com disfunção ventricular esquerda, né, abaixo de 35%, é a cirurgia de revascularização miocárdica, já que o tratamento percutâneo no estudo Revived não mostrou benefício. Então, entraria aí também com essas nuances a importância da fração de ejeção, que às vezes na prática nos ajuda bastante. Vamos para o nosso próximo tópico? A gente falou de fração de ejeção, você já começou a falar um pouquinho de alteração da contratilidade segmentar, e eu acho que vale a pena a gente se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, nesse tópico. Fala pra gente, Yasmin, como a alteração segmentar, né, pode nos ajudar a raciocinar o paciente com síndrome coronariana aguda e muitas vezes até aí impactar na nossa condução. A alteração da contratilidade segmentar, ela
faz muita diferença, principalmente naqueles pacientes, por exemplo, que têm um eletrocardiograma duvidoso. Então, você está na dúvida se realmente aquele eletrocardiograma é indicativo de uma síndrome oclusiva ou suboclusiva, e a alteração da contratilidade vai te dar aí um maior grau de certeza de que realmente está tendo uma instabilidade de placa, né? E te guiar para uma conduta mais assertiva, mandar para o cateterismo, até mesmo às vezes angioplastar. A avaliação da contratilidade, ela na minha opinião, talvez uma das coisas mais difíceis da ecocardiografia, ela depende muito do olhar, né? É o observar mesmo. E principalmente quando nós estamos falando de hipocinesia. Então, a contratilidade da parede, o espessamento e contração do músculo do miocárdio, ela tem ali a alteração de hipocinesia, acinesia e discinesia. A hipocinesia ainda mantém a espessura da parede, mas já tem uma redução da contratilidade. A acinesia, essa parede, ela não contrai mais, ela pode ter a sua espessura mantida ou não. A discinesia já tem afilamento dessa parede e o movimento é contrário ao ciclo cardíaco. Então, se deveria estar fechando, está abrindo, tá? E então, principalmente hipocinesia, que podem ser discretas, às vezes são desafiadoras. Mas eu sempre falo pro pessoal que me acompanha, os residentes, e na época que eu era residente eu ouvia isso também dos meus preceptores, que na dúvida se há uma alteração da contratilidade, sempre descreva ou converse com o médico assistente, o médico que está ali responsável por aquele paciente. Porque nem sempre no pedido vem o que realmente o médico está pensando, né, quando pede o ecocardiograma, mas quando a gente vai lá e passa a nossa impressão de, poxa, eu acho que pode ter essa alteração de contratilidade e tudo mais, às vezes pode ser aquela peça do quebra-cabeça que estava Perfeito. faltando para fechar ali a linha de raciocínio e guiar. E às vezes, até mesmo em pacientes ambulatoriais, saindo do cenário agudo de dor torácica, pensando em síndrome coronariana aguda, eu pego, né, muitos pacientes que às vezes tinham uma clínica atípica, mas que tem alteração da contratilidade segmentar e que tipicamente é sugestivo de isquemia. Só quero lembrar que alteração da contratilidade segmentar não é sinônimo de isquemia miocárdica. Chagas, que é muito prevalente na nossa população, é uma das principais causas também. Então, lembrar sempre de Chagas, principalmente em alteração das paredes inferior, inferoceptal e inferolateral, às vezes ao neurisma da pontinha ali do segmento 17, que é o ápice do ventrículo esquerdo, a gente chama aneurisma em dedo de luva, sempre pensar em doença de Chagas também. Tem alguma parede, Yasmin, do coração que seja mais susceptível, que seja, na verdade, mais difícil de vocês fazerem essa avaliação da contratilidade segmentar? Alguma que seja particularmente complicada? É a região do ápice, né? A região apical do ventrículo esquerdo. Às vezes na verdade, é difícil a gente fala, né, de abrir essa janela. Às vezes visualizar a região apical é difícil, principalmente o ápice, que é a pontinha do ventrículo esquerdo. O ápice, ele às vezes dá uma rodada, a anatomia do paciente, a anatomia torácica do paciente também já não é favorável. Normalmente são exames feitos no leito, então, o posicionamento do paciente é fundamental nesse exame do ecocardiograma. Não é falácia, não é mimimi do ecocardiografista, realmente faz a diferença. Então, a região apical é uma região que pode ser desafiadora e às vezes pode-se ter, por exemplo, aneurisma do ápice, aneurisma apical, e às vezes a gente não vê se você não tiver no ápice verdadeiro, na região apical verdadeira. Você precisa sempre descer a mão, o espaço intercostal, para ter ali a certeza de que está vendo a ponta verdadeira do ventrículo esquerdo. Mas sim, essa é a região que é mais desafiadora. Na prática, eu enxergo a alteração da contratilidade segmentar de uma forma
realmente muito importante. Você falou muito bem aí da tomada de decisão no paciente com aquele supraduvidoso, né? A gente sabe aí que o supradesnivelamento do segmento ST tem diagnósticos diferenciais, pré-excitação, sobrecarga ventricular esquerda, bloqueio de ramo esquerdo, repolarização precoce, pericardite, e que às vezes, pessoal, principalmente em pacientes mais jovens, com a probabilidade pré-teste mais baixa de doença coronariana aguda, a gente fica na dúvida. E aí, puxa, vamos fazer um eco ali, né? Se Se houver for alguém, disponível, né? se for disponível, se tiver uma pessoa capacitada para fazer POCUS, né? E avaliar a alteração segmentar, que como você muito bem falou, é algo muito difícil, ajuda na nossa tomada de decisão, né? Se eu vejo ali a parede do coração correspondente ao eletrocardiograma hipocinética ou acinética, pessoal, assim, isso aí é uma forte evidência de uma síndrome coronariana aguda quando a gente tem um contexto que fale a favor. Para o paciente com um infarto sem supra, né, ela também tende a ajudar bastante, né? Na unidade coronariana em que eu trabalho, a gente costuma receber pacientes, né, de outros serviços do estado com síndrome coronariana sem supra, que foi definida por conta de uma troponina qualitativa, né? E aí a gente sempre fica na dúvida se aquela troponina qualitativa é de fato de etiologia isquêmica ou se é secundária a alguma outra causa, né? Uma disfunção ventricular esquerda Uma prévia, injúria. disfunção renal, uma injúria miocárdica, perfeito. E aí chega no nosso serviço que tem a troponina quantitativa, alguns dias após, ela já pode estar negativa tão somente pelo tempo decorrido, né? Entre o sintoma inicial e a transferência. E aí a gente fica na dúvida, né? Poxa, será que foi síndrome coronariana aguda ou será que não é síndrome coronariana aguda? E aí a alteração segmentar também nos ajuda, né? Quando o eletrocardiograma não é diagnóstico. Nos pacientes com mais de 75 anos, a gente já tem aí uma boa evidência oriunda de um estudo recente, que foi uma senhorita, que nos autoriza, né, a não necessariamente, tá, pessoal? Não é que não é para ninguém, mas assim, não necessariamente mandar pacientes com mais de 75 anos com infarto sem supra para um cateterismo de rotina, né? Pelo menos no segmento ali do estudo não houve benefício em redução de eventos cardiovasculares. Mas no paciente um pouquinho mais jovem, a gente pode ficar com essa dúvida, né? Poxa, manda ou não esse paciente para o cateterismo, né? A gente sabe que o cateterismo é um procedimento assim que raramente tem suas complicações muito graves, mas eventualmente causa ali, né? Além de complicações de sítio de acesso, principalmente a nossa preocupação principal é quando o sítio é femoral, que é raridade hoje em dia, mas a gente tem aí também AVC, por exemplo, que é uma Uhum. complicação, ou enfim, dissecção coronariana, perfuração coronariana. Então, a gente sempre precisa botar na balança o risco-benefício do procedimento e diante do contexto do nosso paciente, eu enxergo a alteração segmentar como uma informação muito valiosa nessa tomada de decisão. Eu acho que a gente falou bem aqui de É, contratilidade segmentar à só vontade. um adendo, que o contrário, o inverso também é verdadeiro. Você pesquisar se aquela troponina realmente é um infarto sem supra ou não, mas vejo muito, eu faço muito eco hospitalar, né? E aí chega o paciente já com alguns dias de dor, como um infarto sem supra, que fez curva de troponina, quando se dosa ali a quantitativa, e quando eu faço eco, eu tenho certeza que aquilo não era um infarto sem supra, mas é um com supra evoluído, porque já vem com aquela baita alteração segmentar, por exemplo, é um ADA que já vem com a cinesia de toda a região apical e parede anterior, já com disfunção moderada ou importante do ventrículo esquerdo, e eu falo, opa, tem. Aí eu vou Nunca foi rever. sem supra, Não né? é, será realmente que é sem supra? E eu vou falar com um colega, às vezes eu vou lá e dou uma olhada no eletro, porque provavelmente ali foi um supra evoluído. Já tem uma zona inativa naquela É, parede correspondente, né? é, Acontece. É raro, mas é acontece. raro, mas acontece. Bom, acho que a gente falou bem de alteração da contratilidade segmentar. E um terceiro tópico que eu gostaria de abordar aqui agora, Yasmin, é para a gente falar dos trombos, notadamente aí no ventrículo esquerdo, né? Que é característico do paciente com infarto de parede anterior extenso, né? Aquele infarto que pega D1, AVL, toda a parede anterior, o paciente evolui frequentemente com alteração, com disfunção ventricular esquerda importante. E a avaliação do trombo no ventrículo esquerdo tem muito potencial de mudar nossa conduta. Eu queria que você falasse como é feita essa avaliação do trombo no ventrículo esquerdo e aproveitar aqui para fazer uma pergunta que talvez algumas pessoas tenham dúvida. O transtorar, porque para o átrio a gente precisa ver
é, preferencialmente o transesofágico, né? Para o trombo no ventrículo, o transtorácico basta? O transtorácico é o que vai ver o trombo no ventrículo. O transesofágico não vê bem a ponta do ventrículo esquerdo, que é normalmente onde trombos intracavitários de ventrículo esquerdo estão, né? Então, como eu havia falado da região apical, a dificuldade, né, de se avaliar a alteração da contratilidade segmentar, a mesma coisa que se encaixa. É desafiador trombo do ápice, justamente porque quando ele aparece, ele vai aparecer quando há ali uma cinesia, uma discinesia, um aneurisma do ápice do ventrículo esquerdo e ele pode estar escondido, pode estar tapetando esse aneurisma, às vezes são aneurismas grandes, é uma cavidade que se dilata muito, uma ponta que se dilata muito e a avaliação desse trombo ela pode ser muito desafiadora. Atualmente nós temos uma forma de avaliar com grande sensibilidade os trombos, que é o uso dos agentes de realce ultrassônico. E a disponibilidade, que infelizmente é baixa, mas os grandes serviços, as grandes capitais têm essa disponibilidade, então é feito no transtorácico, à beira-leito mesmo, só precisa de um acesso venoso e um ecocardiografista capacitado para avaliar, mas esse agente de realce ultrassônico consegue delimitar muito bem e a gente consegue ver muito bem as bordas do endocárdio e o trombo quando ele existe ali. Mas é justamente, são preferencialmente, né? Aí acontece normalmente em infarto de descendente anterior, que vai levar a aneurisma apical e trombo nessa região apical, mas já vi em infarto de parede inferior com acinesia de parede inferior e inferoceptal ou inferolateral associada e um trombo atapetando parede inferior. Então ele pode aparecer em qualquer região do ventrículo esquerdo, mas o exame de escolha é ecocardiograma transtorácico. Não se pede transesofágico para ver trombo no VE. O transesofágico, como você bem disse, é para ver trombo no átrio, porque a sonda do transesofágico, ela está ali no esôfago, colada no esôfago, e a cavidade que está pertinho do esôfago é o átrio esquerdo. Então a gente consegue ver bem o átrio esquerdo no transesofágico, fica longe ali do ventrículo esquerdo. Excelente. Eu acho que a visualização de um trombo no ventrículo esquerdo, ela muda a conduta por dois motivos principais. Se eu esquecer de algum aqui, você pode me corrigir e completar aí, fique à vontade. Acho que a primeira delas, pessoal, é que esse paciente vai precisar ser anticoagulado, né? Acho que talvez aí seja a principal causa de AVC no pós-infarto, seja aqueles pacientes que evoluem, né, com um trombo no ventrículo esquerdo que acaba embolizando aí para o sistema nervoso central. Então, esses pacientes precisam de anticoagulação, essa anticoagulação deve ser mantida ali em terapia tripla, né? Ou seja, o anticoagulante em dose plena e a dupla antiagregação plaquetária por um curto período, o menor tempo possível, aí, no máximo durante 4 semanas, tá? Naqueles pacientes de menor risco hemorrágico, mas habitualmente a gente mantém ali só durante a internação. E depois desse período, a gente mantém o anticoagulante e o clopidogrel, tá? Luiz, qual anticoagulante a gente mantém? Acabamos de ter essa resposta em um congresso recente, que foi publicado o estudo RIVA-WAR, Sim. né, que nos autoriza a fazer uso dos anticoagulantes de ação direta, os DOACs, Que foi muito bom, que né? foi muito bom, né, poxa, se a gente só pudesse dar varfarina para trombo no ventrículo esquerdo, a gente tava, tava em uma fria, porque ia ser bem mais complicado de, enfim, conduzir até dar alta para esses pacientes, porque precisaríamos esperar o INR entrar na faixa. Mas não. Então, a gente tem essa possibilidade atualmente, então, de manter DOAC com o clopidogrel, tá? Após 3 a 6 meses, repetimos um exame de imagem. Se esse trombo tiver sido resolvido, nós estamos autorizados a suspender a anticoagulação e aí voltaríamos à dupla antiagregação plaquetária. É importante, pessoal, a gente não pode, né, fazer terapia tripla ou associada, né, com anticoagulante sem ser com clopidogrel, né? A gente extrapola um pouquinho aí a evidência do Augustus, que foi no cenário da fibrilação atrial, que é clopidogrel mais apixabana.
Mas a gente não pode, por exemplo, dar ticagrelol, prasugrel junto com anticoagulação plena. Não temos estudos que nos autorizem isso. Então a gente sabe que no paciente que não vai ser anticoagulado, preferencial ticagrelor ou prasugrel em detrimento do clopidogrel, mas no paciente anticoagulado necessariamente tem que ser clopidogrel. Então acho que é outro ponto importante aí que o trombo no ventrículo esquerdo mudaria a nossa conduta. Perfeito. Um último ponto que eu queria abordar com você, Yasmin, são as temidas complicações mecânicas, né? Que aqui a gente, na verdade, vai se ater a duas principais, tá, pessoal? Que são a ruptura do músculo papilar, que causa uma insuficiência mitral aguda, e a ruptura do septo interventricular, que causa, né, a CIV pós-infarto. A ruptura da parede livre, pessoal, só citando aqui rapidamente, ela costuma ser um evento gravíssimo. O paciente evolui para deterioração hemodinâmica e parada cardíaca frequentemente em assistolia, que inclusive é relativamente aí específico para a gente suspeitar dessa condição. Paciente com infarto, geralmente ele para por FVTV, ritmo chocável. Se ele parar em assistolia, poxa, por que o paciente com ruptura de parede livre para em assistolia? Porque ele vai tamponar. Tamponamento é um daqueles 5Hs e 5Ts lá dos ritmos não chocáveis. Então a gente sempre tem que pensar em ruptura da parede livre. Mas não vamos falar dela aqui hoje. Vamos focar na ruptura do músculo papilar e na ruptura do septo interventricular. Fala pra gente, Yasmin, É. como é essa avaliação? Só adicionando, né, a ruptura da parede livre do ventrículo esquerdo que chega pra gente no hospital é a exceção da exceção, porque Aquela que normal tamponou, né? é a que tamponou, ou seja, teve o sangramento e o pericárdio conseguiu segurar ali aquele sangramento, formou um coágulo e aquele coágulo tamponou o sangramento. Raro, muito raro. Inclusive, recentemente, nossa amiga, né, Juliana Pato, da imagem cardiovascular, faz toma e ressonância e no exame de rotina pegou um caso, a gente até colocou no nosso Uhum. Instagram, mas assim, é um A caso, a raridade da... raridade da É. raridade. Normalmente é causa de parada extra-hospitalar. Mas focando aqui nas duas complicações que nós vemos, começando com a ruptura do septo interventricular, que é a comunicação interventricular pós-infarto, ela talvez seja aí a mais frequente. Eh, o território, a localização, na verdade, de se é um septo mais apical ou mais basal, vai depender de qual coronária que foi acometida, mas normalmente na ausculta, as duas complicações, né? Tanto CIV quanto ruptura de músculo papilar, vai ter uma clínica muito florida, é um paciente que vai ter uma instabilidade hemodinâmica, sim, vai ter um sopro muito audível. Então, quando chega já o pedido do ecocardiograma, normalmente já vem bem descrito aí, sugestionando porque foi auscultado um sopro. A comunicação interventricular, então nós vamos ter um fluxo do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito, se é uma comunicação mais apical, mais basal, se é multifenestrada ou um único orifício, varia. Mas normalmente é uma complicação que o manejo é difícil, né? Então, porque é um septo que fica muito friável, então a abordagem é complicada, é um paciente que tende a se deteriorar aí rapidamente. Só lembrando que aqui é uma das indicações de balão intraórtico, porque reduzindo pós-carga do ventrículo esquerdo, a gente tende a melhorar, a reduzir esse shunt do VE para o VD e proporcionar que o sangue vá do VE para a aorta, seguindo o fluxo normal, né? Mas no eco, a gente consegue ver bem, assim, é difícil não ver a comunicação interventricular. Já a ruptura do músculo papilar, o ventrículo esquerdo normalmente tem dois músculos papilares, o anterolateral e o posteromedial. E normalmente acontece a ruptura do posteromedial porque ele tem uma irrigação única. Já o anterolateral tem irrigação dupla, da descendente anterior e da circunflexa. Mas pode acontecer sim, já peguei um caso na residência, todo mundo foi lá ver o exame, porque é um exame que não se vê, né?
Com frequência. com frequência. Primeiro, ruptura de músculo papilar já é difícil a gente pegar, Verdade. porque é um paciente que vai evoluir com insuficiência mitral aguda e vai fazer um edema pulmonar. Perfeito. Não tem como esse paciente não evoluir nessa linha de raciocínio. Porque o músculo ele realmente se rompe, começa a balançar para dentro do átrio, dentro do ventrículo e vai levar a insuficiência mitral importante. E esse átrio e esse pulmão não estão adaptados para receber esse grande volume de forma súbita, né? Então é um paciente que vai ter evoluído com edema agudo pulmonar. Então, quando há a interrupção do fluxo sanguíneo para descendente anterior e circunflexa, pode ser que rompa ali o anterolateral e o póstero-medial seria aí o mais comum de acontecer. Mas essa é a clínica edema agudo pulmonar. A gente tem muito medo, pessoal, e a gente respeita muito o paciente com complicação mecânica, porque, primeiro, que é uma complicação de um paciente com um infarto oclusivo, né, geralmente não reconhecido, né? Então, é aquele paciente que não foi reperfundido em tempo hábil quando deveria ter sido. É complicação realmente de infarto com supra, Com né? supra, Quando teve uma apresentação tardia, seja por qual motivo tenha sido essa apresentação tardia. Então, é um paciente que, naturalmente, sem essa complicação mecânica, ele já é muito grave, né? E quando ele evolui com essa complicação mecânica, acho que a Yasmin falou muito bem, o primeiro sinal é o sopro. Eu vou falar um pouquinho aqui da comunicação interventricular, que é a complicação mecânica mais comum, né? Mas que ainda assim a gente vê pouco, né? Menos de 1% dos casos atualmente na era pós-reperfusão, desde que a gente usa trombolítico ou usa angioplastia primária para conduzir esses pacientes com infartos com supra, né? Vamos falar assim, infarto com supra. Então, pessoal, o grande problema da comunicação interventricular é que a gente vai ter esse shunt, como Yasmin falou, do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito, e aí a gente vai sobrecarregando esse ventrículo direito, ele vai dilatando aos poucos, né? Quando ele dilata, ele até determinado ponto consegue manter o débito, mas daqui a pouco ele começa a cair o débito cardíaco. E o débito cardíaco do ventrículo direito, pessoal, é igual ao débito cardíaco do ventrículo esquerdo. Quando cai o débito cardíaco do ventrículo esquerdo, vocês vão lembrar da fórmula que pressão arterial é débito cardíaco vezes resistência vascular sistêmica. Então, quando cai o débito, cai a pressão inicialmente, sobe a resistência vascular sistêmica para a gente tentar manter a pressão de perfusão nos nossos tecidos. Quando eu subo a resistência vascular sistêmica, eu dificulto a ejeção do ventrículo esquerdo ainda mais e aumento o shunt do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito, piora a sobrecarga do ventrículo direito e aí a gente cria um ciclo vicioso que só vai se encerrar a partir do momento em que nós corrigirmos aquela ruptura, tá? É sempre muito desafiador e muito delicada a condução desses pacientes. Por um lado, a gente quer dar um vasodilatador para diminuir o shunt. Por outro lado, o vasodilatador daqui a pouco pode estar ali no paciente hipotêncio. A gente tem que dar noradrenalina, o balão intra-aórtico está quase sempre indicado. O que resolve é a cirurgia, mas o quanto mais a gente postergar o tratamento cirúrgico, parece que é melhor, desde que, claro, o paciente esteja estável, né? Para dar tempo daquele septo ali cicatrizar. Tem estudos antigos, né, que mostram aí, que sugerem que os pacientes operados precocemente têm um pior prognóstico, né? E aí há quem diga, poxa, então vamos esperar mais tempo para operar. Talvez exista um viés aí, né? Assim, os pacientes que são operados mais precocemente foram operados mais precocemente porque são muito graves e não conseguiram esperar, né? Não necessariamente ali foi essa questão. Mas quando a gente conversa com cirurgiões cardíacos, que são os profissionais aí que fazem o procedimento, eles falam, olha, é muito complicado de ancorar. A É um gente músculo muito muito friável. friável, necrosado, né? Então a gente teve um caso recente com um desfecho ruim de um paciente que evoluiu com ruptura do septo, ele ficou estável, a gente chegou a passar o balão, né? Aguardamos, acho, não lembro exatamente quanto tempo, 10, 14 dias, para ele ser operado em um melhor momento, chegou a melhorar a função renal, mas ainda assim, né, no intraoperatório houve uma dificuldade técnica muito importante para fazer
essa correção. Então, são pacientes que a gente tem bastante medo, né, assim, dessa complicação. A gente respeita muito, eu gosto de falar dessa forma. E a melhor forma de a gente evitar essa complicação é reperfundindo o nosso paciente em tempo hábil, seja com trombolítico, seja com angioplastia primária. Perfeito, Luiz. Acho que a gente abordou bem aqui a importância do ecocardiograma. Eu não sou especialista no exame, então se eu tiver esquecido de alguma coisa, Yasmin, fique à vontade para comentar. Só reforçando, pessoal, os recados que a Yasmin passou no início do nosso episódio. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, nos siga no nosso Instagram do Clube da Cardio, @Clube da Cardio, no Instagram do nosso podcast, @Clube da Cardio Podcast. Essa semana nós teremos o Congresso Europeu de Cardiologia, vai ser o 75º Congresso Europeu de Cardiologia, que vai acontecer junto com o Congresso Mundial, serão 4 dias. A programação está sensacional, o Clube da Cardio, o time do Clube da Cardio estará lá para fazer a cobertura em tempo real para vocês. Se você ainda não está inscrito no Jornal do Clube, se inscreva agora mesmo na bio do nosso Instagram para ter acesso aos principais resumos e conteúdos que serão publicados ao longo do congresso. Se você estiver assistindo esse episódio no YouTube, deixe seu like, deixe seu joinha, porque é assim que o algoritmo entende que o nosso conteúdo é relevante para pessoas que, assim como você, gostam de conteúdo de qualidade em cardiologia. Sensacional, pessoal. Mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau!